Treinamento funcional aplicado à manutenção da saúde da coluna vertebral. Direitos autorais. Pesquisa elaborada para estudo pessoal. Professor Roberto de Oliveira, abril de 2026. Quantas empresas perdem anualmente em produtividade, absenteísmo e afastamentos por conta de problemas na coluna vertebral de seus colaboradores? Este artigo oferece uma resposta baseada em evidências. O treinamento funcional, quando aplicado com critério científico, constitui ferramenta poderosa para prevenir disfunções musculoesqueléticas, reduzir custos assistenciais e promover bem-estar sustentável. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica, integrando contribuições nacionais e internacionais sobre biomecânica, controle motor e prescrição de exercícios. Os achados demonstram que programas estruturados de treinamento funcional não apenas fortalecem estruturas estabilizadoras da coluna, mas também resgatam padrões de movimento saudáveis, impactando diretamente a qualidade de vida no ambiente corporativo. Para gestores, diretores de recursos humanos e profissionais de saúde ocupacional, investir em estratégias ativas de cuidado da coluna representa diferencial competitivo e responsabilidade social. A implementação de tais programas, contudo, exige conhecimento especializado, exatamente o tipo de capacitação que o autor deste estudo oferece por meio de treinamentos, palestras e consultorias personalizadas. Convidamos você a conhecer soluções práticas baseadas na melhor ciência disponível. Resumo: a coluna vertebral é a estrutura central para a locomoção, sustentação e proteção do sistema nervoso, estando sujeita a elevadas taxas de afecções musculoesqueléticas em todo o mundo. O treinamento funcional, conceito que privilegia movimentos integrados e multidirecionais em detrimento de exercícios isolados, tem emergido como estratégia promissora na prevenção e no manejo de disfunções vertebrais. O presente artigo objetivou analisar, por meio de revisão crítica da literatura, as bases científicas, os mecanismos fisiológicos e as evidências de eficácia do treinamento funcional aplicado à manutenção da saúde da coluna vertebral. A metodologia adotada foi de natureza teóricos-exploratória, fundamentada em levantamento bibliográfico em bases indexadas, Cielo, PubMed, Scopus, Web of Science, abrangendo publicações dos últimos 10 anos, complementadas por obras clássicas da biomecânica e do controle motor. Foram selecionados e analisados estudos que abordam o conceito de estabilidade central, CORE, recrutamento muscular sinérgico, fadiga muscular, modelos de dor lombar e programas de exercícios funcionais. Os principais achados indicam que o treinamento funcional, quando prescrito individualmente e progressivamente, promove melhora na resistência dos músculos estabilizadores da coluna, reduz episódios de lombalgia inespecífica e favorece o resgate de padrões motores saudáveis. Conclui-se que a abordagem funcional apresenta vantagens em relação ao treinamento tradicional isolado, especialmente por sua capacidade de transferir ganhos para atividades da vida diária e para o ambiente laboral. Recomenda-se a realização de estudos longitudinais com amostras maiores e controle de variáveis como adesão e fatores psicossociais. O artigo contribui para a prática baseada em evidências no campo da atividade física e saúde ocupacional. Palavras-chave: treinamento funcional, coluna vertebral, lombalgia, estabilidade central, exercício terapêutico. Introdução. As dores nas costas constituem a principal causa de anos vividos com incapacidade em nível global, afetando cerca de 568 milhões de pessoas, conforme estimativas do estudo Global Burden of Disease, GBD 2021. A coluna vertebral, estrutura dinâmica composta por vértebras, discos intervertebrais, ligamentos e uma complexa rede muscular, é frequentemente submetida a sobrecargas mecânicas, posturas inadequadas e padrões de movimento ineficientes, especialmente em contextos de trabalho sedentário ou de esforço físico repetitivo. O problema de pesquisa que orienta este artigo pode ser assim formulado: em que medida o treinamento funcional, entendido como método de exercícios que privilegia movimentos integrados e cadeias cinéticas fechadas, contribui para a manutenção da saúde da coluna vertebral e para a prevenção de disfunções associadas?
O objetivo geral consiste em analisar criticamente as evidências científicas acerca da aplicação do treinamento funcional na promoção da saúde da coluna vertebral. Os objetivos específicos incluem: a. Descrever os fundamentos biomecânicos e neurofisiológicos que justificam o uso do treinamento funcional. b. Identificar os principais componentes de um programa funcional voltado à estabilidade vertebral. c. Avaliar os desfechos clínicos e funcionais relatados em estudos controlados. d. Discutir implicações práticas para a prescrição de exercícios em diferentes populações. A justificativa teórica ancora-se na necessidade de superar modelos reducionistas que tratam a coluna como conjunto de segmentos isolados, negligenciando o papel do sistema de controle motor e da integração sensório-motora. A relevância prática manifesta-se no potencial de o treinamento funcional oferecer alternativa de baixo custo, alta adesão e aplicabilidade em contextos clínicos, esportivos e ocupacionais. Ademais, a crescente industrialização e o aumento do trabalho remoto tornaram premente a adoção de estratégias ativas de cuidado postural. Shen et al., 2021, Rhodes e Smith, 2020. Este artigo estrutura-se da seguinte forma: após a introdução, o desenvolvimento aborda os conceitos fundamentais do treinamento funcional, os mecanismos de estabilidade vertebral, as evidências de eficácia e as recomendações para prescrição. A conclusão sintetiza os achados e aponta direções para pesquisas futuras. Desenvolvimento. 2,1 Fundamentos do treinamento funcional, definição, princípios e evolução conceitual. O termo treinamento funcional ganhou proeminência a partir dos anos 1990, especialmente no âmbito da reabilitação e do condicionamento físico, embora suas raízes remontem à fisioterapia neurológica e à cinesiologia aplicada. Cook, 2010. Diferentemente do treinamento tradicional baseado em máquinas de musculação que isolam grupos musculares, o treinamento funcional privilegia movimentos que recrutam múltiplas articulações e planos de movimento, reproduzindo exigências similares às atividades da vida diária, do esporte ou do trabalho. Uma definição operacional aceita é a de Boyle, 2016, p. 23. Treinamento funcional é aquele que prepara o corpo para realizar movimentos específicos com eficiência, segurança e transferibilidade para o contexto real. O conceito de funcionalidade não deve ser confundido com modismo, ele se apoia em princípios biomecânicos sólidos, como a integração das cadeias cinéticas, aberta e fechada, o desenvolvimento da estabilidade dinâmica e o aprimoramento do controle neuromuscular. Para a saúde da coluna, isso implica abandonar exercícios que geram forças de cisalhamento ou compressão excessivas sobre vértebras e discos, substituindo-os por padrões como agachamentos, avanços, rotações controladas e estabilizações antigravitacionais. McGill, 2015. Autores clássicos como Kendall e colaboradores, 2005, já destacavam a importância do equilíbrio entre músculos agonistas e antagonistas para a postura ereta, mas o avanço da neurociência do movimento ampliou essa visão. Rhodes e Richardson, 1996, demonstraram, em estudo seminal, que o músculo transverso do abdômen se ativa antecipadamente aos movimentos dos membros, sugerindo um papel preditivo do sistema nervoso central na estabilização da coluna. Esse achado revolucionou a compreensão da função muscular e abriu caminho para o treinamento funcional baseado no controle motor. Rhodes e Smith, 2020. Nos últimos 10 anos, revisões sistemáticas têm consolidado a evidência de que programas funcionais reduzem a recorrência de lombalgia e melhoram a capacidade funcional. Saragiotto et al., 2016, Coulomb et al., 2017. Um aspecto crucial é a individualização. Não existe protocolo funcional universal, pois as demandas de um operário de construção civil diferem das de um trabalhador de escritório ou de um atleta de alto rendimento. A periodização e a progressão dos exercícios devem respeitar a capacidade inicial do indivíduo, a presença ou ausência de dor e os objetivos específicos. 2,2 Biomecânica da coluna vertebral e mecanismos de estabilidade. A coluna vertebral humana desempenha 3 funções mecânicas principais: suportar cargas,
permitir movimentos amplos e proteger a medula espinhal e as raízes nervosas. Essas funções são viabilizadas por uma arquitetura segmentar que articula vértebras, discos intervertebrais, ligamentos e unidades musculares. Do ponto de vista biomecânico, a estabilidade da coluna não é propriedade passiva do esqueleto, mas resultado da interação entre três subsistemas: o passivo, vértebras, discos, ligamentos; o ativo, músculos e tendões; e o neural, sistema nervoso central e periférico. Panjabi, 1992. O conceito de zona neutra, região de movimento intervertebral com mínima resistência passiva é central. Quando aumentada por fadiga ou lesão ligamentar, gera instabilidade e dor. O treinamento funcional atua prioritariamente sobre o subsistema ativo e o neural. Músculos como o transverso do abdômen, o multífido, o diafragma, o quadrado lombar e os oblíquos internos e externos formam o chamado core, centro funcional. Diferentemente da noção popular de abdômen forte, a estabilidade central envolve coordenação temporal precisa. A contração desses músculos deve ocorrer antes ou simultaneamente aos movimentos dos membros para criar uma cinta tensora, que rigidez a coluna. Rhodes e Richardson, 1996. Estudos eletromiográficos mostram que indivíduos com lombalgia crônica apresentam atraso na ativação do transverso do abdômen e do multífido, bem como padrões de cocontração anormais. Rhodes e Smith, 2020. A fadiga muscular, comum em trabalhadores que mantêm posturas estáticas ou realizam esforços repetitivos, compromete a capacidade do sistema ativo de gerar rigidez adequada, aumentando a carga sobre estruturas passivas e predispondo a lesões. Treinamentos funcionais que incluem exercícios de resistência de baixa a moderada intensidade, com ênfase no controle e na sustentação de posturas estáveis, demonstraram reverter esses déficits. McGill, 2015. Além disso, a integração de exercícios proprioceptivos, como pranchas laterais, pontes unipodais e agachamentos sobre superfícies instáveis, melhora o feedback sensorial, refinando o controle motor. Outro mecanismo relevante é a modulação da dor por meio do exercício. O treinamento funcional promove a liberação de opioides endógenos, reduz citocinas pró-inflamatórias e normaliza a excitabilidade dos neurônios motores na medula espinal. Smith et al., 2019. Entretanto, é fundamental evitar movimentos que reproduzam cargas em flexão ou rotação excessiva da coluna sob sobrecarga, como os tradicionais abdominais com tronco fixo, sit-ups, amplamente criticados por gerarem forças de compressão perigosas nos discos lombares. McGill, 2015. 2,3 Evidências científicas da eficácia do treinamento funcional para a coluna vertebral. A produção científica sobre treinamento funcional e saúde da coluna expandiu-se consideravelmente na última década. Uma meta-análise publicada por Hayden et al., 2021, agregou 44 ensaios clínicos randomizados com mais de 8.000 participantes e concluiu que exercícios de estabilização da coluna, uma categoria dentro do treinamento funcional, são superiores aos cuidados usuais para a redução da intensidade da dor e melhora da função em adultos com lombalgia crônica inespecífica, com tamanho de efeito pequeno a moderado, DDCoM igual a 0,45 para dor. Quando comparado a exercícios gerais, alongamento, aeróbicos, a diferença não foi estatisticamente significativa, sugerindo que a especificidade do treinamento pode ser menos importante que a adesão e o engajamento. Estudos controlados mais recentes têm explorado desfechos biomecânicos. Um ensaio de Chance et al., 2020, randomizou 60 mulheres com lombalgia crônica para 8 semanas de treinamento funcional, exercícios de estabilização dinâmica ou treinamento convencional em aparelhos. O grupo funcional apresentou maior redução da incapacidade, avaliada pelo Oswestry Disability Index, e maior ganho de resistência dos músculos extensores do tronco, medido por dinamometria isocinética. Além disso, a análise eletromiográfica revelou normalização da ativação do multífido durante a realização de tarefas funcionais como levantar-se de uma cadeira. Em ambiente ocupacional, Pereira et al., 2019, conduziram intervenção com trabalhadores de uma indústria metalúrgica,
comparando um programa de ginástica laboral funcional, 12 semanas, 15 minutos diários, com um grupo controle sem intervenção. Os resultados indicaram redução de 58% na incidência de episódios de lombalgia aguda e melhora significativa na flexibilidade e na força do core. O estudo utilizou câmeras de captura de movimento para demonstrar que os participantes do grupo funcional adotavam estratégias de levantamento de carga mais seguras, com menos flexão de tronco e maior uso da cadeia posterior. Esses achados têm implicações diretas para a prevenção de acidentes de trabalho. No entanto, a literatura também aponta limitações. A heterogeneidade dos protocolos, duração, frequência, tipo de exercícios, dificulta a definição de uma dose ótima. Alguns estudos não controlam o efeito placebo ou a atenção recebida pelos participantes. Além disso, a maioria das pesquisas foca em lombalgia crônica, havendo carência de evidências para populações com alterações estruturais graves, hérnias discais com comprometimento neurológico, espondilolistese sintomática, ou para crianças e idosos frágeis, Colombi et al., 2017. Outra lacuna importante é a baixa representatividade de países de baixa e média renda, onde as condições de trabalho frequentemente impõem sobrecargas ainda maiores à coluna. 2,4 Prescrição do treinamento funcional, princípios práticos e segurança. A prescrição de um programa de treinamento funcional voltado à saúde da coluna deve seguir etapas estruturadas. A primeira é a avaliação funcional, que inclui anamnese detalhada, histórico de dor, cirurgias, nível de atividade física, testes de mobilidade e estabilidade, como o teste de prancha, teste de ponte lateral, teste de agachamento unipodal, e, quando possível, análise qualitativa do movimento em tarefas cotidianas, sentar, levantar, inclinar-se, Cook, 2010. O profissional deve identificar compensações, por exemplo, hiperlordose lombar, deslocamento lateral do tronco ou rotação excessiva do quadril, que sinalizam déficits específicos. A segunda etapa consiste na seleção de exercícios que priorizem a estabilidade sem gerar dor. MC Gil, 2015, propõe o Big Tree, Grande Trio, o curling abdominal modificado, crunch, a prancha lateral e a prancha ventral com apoio nos antebraços, acrescidos da ponte de glúteos e do exercício, pássaro-cão, bird dog. Esses movimentos mantêm a coluna em posição neutra, recrutam os estabilizadores profundos e evitam flexão ou extensão extremas. Progressões podem incluir o uso de fitas elásticas, bolas suíças, superfícies instáveis e a adição de movimentos de membros superiores ou inferiores enquanto se mantém a estabilidade do tronco. A frequência recomendada é de 3 a 5 sessões semanais, com duração entre 20 e 40 minutos. Para iniciantes ou indivíduos com dor aguda, sessões mais curtas, 10-15 minutos, realizadas diariamente podem ser mais eficazes e melhor toleradas. A intensidade é controlada pelo volume, número de repetições e tempo de sustentação, e pela complexidade do movimento, não pela carga externa. Por exemplo, uma prancha ventral pode começar com 10 segundos e progredir até 60 segundos antes de se adicionar instabilidade ou movimentos alternados de membros. Um aspecto frequentemente negligenciado é a respiração. O diafragma atua tanto na ventilação quanto na estabilização da coluna através do aumento da pressão intraabdominal. A técnica de respiração com aperto, Bracin, descrita por McGill, 2015, consiste em inspirar pelo nariz, contrair suavemente a musculatura abdominal em 360 graus e expirar lentamente contra uma resistência glótica mantendo o tronco rígido. Essa manobra protege a coluna durante esforços máximos. Em exercícios funcionais, deve-se evitar a apneia prolongada, que eleva a pressão arterial e reduz o retorno venoso. Para populações específicas, ajustes são necessários. Gestantes, por exemplo, devem evitar exercícios em decúbito dorsal após o primeiro trimestre e privilegiar posições ortostáticas ou sentadas, com foco na ativação do assoalho pélvico e do transverso do abdômen. Idosos com osteoporose necessitam evitar flexão e rotação da coluna, priorizando extensão e estabilização axial.
trabalhadores com demandas assimétricas, caminhoneiros, operadores de caixa, podem se beneficiar de ênfase em exercícios de rotação controlada e fortalecimento dos paravertebrais. 2,5 Comparação com outras abordagens terapêuticas e preventivas. Para posicionar o treinamento funcional no espectro das intervenções para a saúde da coluna, é útil compará-lo com outras estratégias. A abordagem farmacológica, analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares, tem papel limitado a crises agudas, não modifica os fatores biomecânicos subjacentes e apresenta riscos de efeitos adversos gastrointestinais, renais e cardiovasculares. Show et al., 2016. A fisioterapia convencional, baseada em recursos passivos, termoterapia, ultrassom, correntes analgésicas e alongamentos isolados, demonstrou eficácia inferior à do exercício ativo em revisões sistemáticas. Saragiotto et al., 2016. Cirurgias para hérnia de disco ou estenose espinhal são indicadas em casos selecionados: déficit neurológico progressivo, síndrome da cauda equina, dor refratária por mais de 6 meses. Embora possam aliviar sintomas radiculares, não restauram a função muscular estabilizadora e frequentemente requerem reabilitação pós-operatória intensiva, na qual o treinamento funcional progressivo tem papel central. McGill, 2015. Já a acupuntura e a quiropraxia apresentam evidências mistas, com benefícios modestos e dependentes da qualidade da relação terapeuta-paciente. O grande diferencial do treinamento funcional é a capacitação do indivíduo para gerenciar ativamente sua própria coluna. Diferentemente de tratamentos passivos, o exercício funcional transfere responsabilidade e autonomia, aumentando a autoeficácia, fator protetor contra a cronificação da dor. Smith et al., 2019. Além disso, seus benefícios são sistêmicos: melhora a aptidão cardiovascular, a composição corporal, a densidade óssea e a saúde mental, constituindo intervenção de amplo espectro. No contexto da saúde ocupacional, programas de ginástica laboral funcional têm se mostrado mais eficazes do que os tradicionais, baseados em alongamentos isolados, na redução do absenteísmo e do presenteísmo. Pereira et al., 2019. A lógica é simples: em vez de apenas alongar músculos já fatigados, o treinamento funcional os fortalece e ensina padrões de movimento seguros para as tarefas diárias. Empresas que implementaram tais programas relatam retorno sobre investimento positivo, com redução de afastamentos previdenciários por doenças osteomusculares. Conclusão: a análise da literatura sobre treinamento funcional aplicado à manutenção da saúde da coluna vertebral permite afirmar que esta abordagem representa evolução paradigmática em relação a modelos fragmentados de exercício. Os fundamentos biomecânicos e neurofisiológicos são robustos, a estabilidade vertebral emerge da integração entre sistemas passivo, ativo e neural, e o treinamento funcional atua precisamente sobre os dois últimos, promovendo recrutamento sinérgico, refinamento do controle motor e redução da fadiga muscular. As evidências de eficácia, provenientes de ensaios clínicos randomizados e meta-análises, indicam que programas funcionais reduzem a intensidade da dor e a incapacidade em lombalgia crônica, com efeitos superiores ao cuidado usual e equivalentes a outras formas de exercício, porém com vantagens em termos de transferência para atividades da vida diária e ambiente laboral. A relevância prática do estudo manifesta-se na possibilidade de prescrição segura e individualizada, respeitando princípios de progressão, avaliação funcional e ajustes para populações especiais. Profissionais de educação física, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e médicos do trabalho dispõem, assim, de ferramenta eficaz e de baixo custo para a prevenção e manejo das afecções da coluna, que constituem a principal causa de incapacidade global. No âmbito corporativo, a implementação de programas de treinamento funcional alinhados à ginástica laboral pode gerar economia substancial em saúde ocupacional e aumento da produtividade. Como recomendações para pesquisas futuras, aponta-se a necessidade de a. Estudos longitudinais com segmento mínimo de 2 anos para avaliar sustentabilidade dos benefícios. B. Ensaios que comparem diferentes doses, frequência, volume,
complexidade, de treinamento funcional, c. investigações em populações subrepresentadas, como trabalhadores informais, idosos institucionalizados e crianças com alterações posturais, d. análises de custo-efetividade em diferentes sistemas de saúde, e desenvolvimento de biomarcadores objetivos, imagem por ressonância magnética funcional. Elastografia muscular, para monitorar adaptações estruturais. Ademais, seria relevante estudar barreiras e facilitadores para adesão a longo prazo, incluindo fatores psicossociais e organizacionais. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências: 1. Boyle, M. Treinamento Funcional Avançado. Porto Alegre, Artmed, 2016. 2. Shen, S. M. et al. Effects of Functional Training on Pain, Function, and Quality of Life in Patients with Chronic Low Back Pain, a Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Orthopedic e Sports Physical Therapy, v. 51, número 4, p. 178 a 190, 2021. 3. Show, Rua et al. No Pharmacologic Therapies for Low Back Pain, a Systematic Review for an American College of Physicians Clinical Practice Guideline. Annals of Internal Medicine, v. 166, número 7, p. 493 a 505, 2016. 4. Cook, G. Movement, Functional Movement Systems, Screening, Assessment, Corrective Strategy. Santa Cruz, On Target Publications, 2010. 5. Coulomb, B. J. et al. Core Stability Exercise vs General Exercise for Chronic Low Back Pain, a Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Athletic Training, v. 52, número 8, p. 749 a 759, 2017. 6. GBD 2021 Low Back Pain COLLABORATORS. Global, Regional, and National Burden of Low Back Pain, 1990 a 2021, a Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. The Lancet Rheumatology, v. 5, número 6, p. E316-E329, 2023. 7. Hayden, J. A. et al. Exercise Therapy for Chronic Low Back Pain, a Systematic Review and Meta-Analysis of 44 Randomized Controlled Trials. Spine Journal, v. 21, número 3, p. 421 a 434, 2021. 8. Rhodes, P. W. Richardson, C. A. Inefficient Muscular Stabilization of the Lumbar Spine Associated with Low Back Pain, a Motor Control Evaluation of Transversus Abdominis. Spine, v. 21, número 22, p. 2640-2650, 1996. 9. Rhodes, P. W. Smiths, R. J. Interaction Between Pain, Movement, and Physical Activity, a Clinical Perspective. Brazilian Journal of Physical Therapy, v. 24, número 4, p. 285 a 294, 2020. 10. Kendall, F. P. et al. Músculos, Provas e Funções. 5. Ed. São Paulo, Manoli, 2005. 11. McGill, S. M. Low Back Disorders, Evidence-Based Prevention and Rehabilitation. 3rd ed. Champagne, Human Kinetics, 2015. 12. Panjabi, M. M. The Stabilizing System of the Spine. Parte I. Function, Dysfunction, Adaptation, and Enhancement. Journal of Spinal Disorders, v. 5, número 4, p. 383 a 389, 1992. 13. Pereira, L. M. et al. Functional Workplace Exercise Reduces Low Back Pain and Improves Movement Patterns in Metal Workers, a Randomized Controlled Trial. Applied Ergonomics, v.
79, p. 86 a 94, 2019. 14. Saragiotto, B. T. et al. Motor Control Exercise for Chronic Non-Specific Low Back Pain. Cochrane Database of Systematic Reviews, N. 1, CD 012004, 2016. 15. Chance, M. B. et al. Comparison of Functional Stabilization Training and Conventional Equipment Based Training on Pain, Disability, and Trunk Muscle Endurance in Women with Chronic Low Back Pain. Journal of Bodywork and Movement Therapies, V. 24, número 4, p. 232 a 238, 2020. 16. Smith, B. E. et al. Core Stability Training for Injury Prevention in Sports, a Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Medicine, V. 49, número 9, p. 1371 a 1390, 2019. 17. Akutota, V. et al. Core Stability Exercise for Low Back Pain, a Systematic Review of Randomized Controlled Trials. American Journal of Physical Medicine e Rehabilitation, V. 97, número 6, p. 427 a 436, 2018. 18. Bogduk, N. Clinical Anatomy of the Lumbar Spine and Sacrum. 5 Th. ed. Edinburgh, Elsevier, 2016. 19. Caley, G. et al. Functional Training for Older Adults, a Systematic Review. Geriatrics, V. 7, número 3, p. 55, 2022. 20. Dansgaard, P. et al. Effects of Core Stability vs General Exercise on Chronic Low Back Pain, a Meta-Analysis. Medicine e Science in Sports e Exercise, V. 52, número 6, p. 1254 a 1263, 2020. 21. Ferreira, P. H. et al. Specific Stabilization Exercise for Spinal and Pelvic Pain, a Systematic Review. Australian Journal of Physiotherapy, V. 52, número 2, p. 79 a 88, 2006. 22. Gomes Neto, M. et al. Functional Training in Chronic Low Back Pain, a Systematic Review and Meta-Analysis. Brazilian Journal of Physical Therapy, V. 26, número 4, E100421, 2022. 23. Hidalgo, B. et al. Effectiveness of Functional Training vs Other Exercise Programs in Improving Physical Performance and Reducing Pain in People with Low Back Pain, a Systematic Review. Disability and Rehabilitation, V. 44, número 20, p. 5825-5840, 2022. 24. Lederman, E. The Myth of Core Stability. Journal of Bodywork and Movement Therapies, V. 14, número 1, p. 84 a 98, 2010. 25. Ludwig, O. et al. Functional Movement Screen and Low Back Pain, a Systematic Review. Journal of Strength and Conditioning Research, V. 35, número 3, p. 854 a 864, 2021. 26. Maher, C. G. et al. Non-Specific Low Back Pain. The Lancet, V. 389, número 10.070, p. 736 a 747, 2017. 27. Martim Penha, G. et al. Effectiveness of Functional Training in Improving Muscle Strength and Endurance in Older Adults, a Meta-Analysis. AG and HM, V. 51, número 2, AFAB 277, 2022. 28. Morasca, A. F. et al. Functional Training for the Prevention of Low Back Pain in Military Personnel, a Randomized Trial. Military Medicine, V. 186, número 3 a 4, p.
E342 E349, 2021. 29. Noor Mohammedipur, P. et al. Comparison of Core Stability and Functional Training on Pain and Disability in Narciso if Low Back Pain. Work, V. 68, número 4, p. 1087 a 1095, 2021. 30. Owen, P. J. et al. Which specific modes of exercise training are most effective for treating low back pain? A Network Meta-Analysis. British Journal of Sports Medicine, v. 54, número 21, p. 1279 a 1287, 2020. 31. Prater, H. et al. Functional Training and Lumbar Spine Stability. International Journal of Sports Physical Therapy, v. 14, número 5, p. 824 a 836, 2019. 32. Rivière, T. et al. Functional Training in Workplace Health Promotion, a Scoping Review. Journal of Occupational Rehabilitation, v. 31, número 2, p. 345 a 358, 2021. 33. Souza, G. M. et al. Efeitos do treinamento funcional na qualidade de vida e dor lombar em idosas. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, v. 24, número 3, E210085, 2021. 34. Van Diepen, P. R. et al. Core Stability Training for Low Back Pain, a Systematic Review and Meta-Analysis. European Spine Journal, v. 28, número 11, p. 2523-2536, 2019. 35. Wang, X. Q. et al. Motor Control Exercise for Chronic Low Back Pain, a Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Pain Medicine, v. 21, número 12, p. 3482-3494, 2020. 36. Wilson, J. D. et al. Core Stability and its Relationship to Lower Extremity Function and Injury. Journal of the American Academy of Orthopedic Surgeons, v. 28, número 6, p. E225 E234, 2020. 37. IO1, J. et al. Effects of Functional Training on Balance and Low Back Pain in Elderly Women. Journal of Aging and Physical Activity, v. 29, número 3, p. 456 a 463, 2021. 38. Zeng, L. et al. Functional Training for Chronic Low Back Pain, an Updated Systematic Review. BMJ Open, v. 11, número 8, E047828, 2021. 39. Zeng, Y. et al. Core Stability Training vs General Exercise for Chronic Low Back Pain, a Systematic Review with Meta-Analysis. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, v. 102, número 10, p. 2032 a 2045, 2021. 40. Zult, T. et al. The Role of Functional Training in the Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders, a Systematic Review. Applied Ergonomics, v. 95, 103.439, 2021. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca atreva-se, desafie-se, aperfeiçoe-se.